Conheço o meu convidado só há uns 14 anos. O conheci no primeiro estágio que fiz do curso de Direito. Como éramos muito jovens, curtíamos a vida doidado. A ida ao fórum era sempre de risadas e comentários sobre a rotina do escritório. Rotina do escritório e das pessoas. O enrolado do Serjão, na Rua Paraíba, era um clássico do lanche da tarde. Como a vida é uma loucura, nos afastamos e só fomos nos reencontrar em um congresso de processo civil ano passado. Era como se anos sem conversa não tivessem acontecido. Tudo voltou ao normal, exceto que agora o meu convidado, além de advogado, também é triatleta. Eurico, é um prazer tê-lo aqui comigo. Gostou? Muito. Você ficou emocionado, gente. Ele tá emocionado. A introdução foi maravilhosa, realmente e histórica, né? Histórica, exatamente. São muitos anos, gente. E muitas bobeiras, assim, a serem ditas, porque toda vez que eu encontro o Eurico, especialmente, a gente cai na bobeira. Ou a gente conta de quando a gente era, né? Tinha os nossos 20 anos, 20 e poucos anos, que a gente era completamente loucos, inconsequentes. Ou a gente fala sobre como que a gente tá na nossa vida e você puxa a minha orelha que agora eu tô lembrando sobre previdência social, porque ele sabe dessas coisas, eu não sei nada disso. Enfim, Eurico, a gente não veio falar sobre isso, a gente veio falar, na verdade, sobre triatletismo, porque além de advogado, você é triatleta. Então eu quero saber como que aconteceu essa história, porque quando eu te conheci, meu caro, você não tinha nada de triatleta. A história não mente. Exatamente. Então me conta, como que foi isso? Quando você sentiu essa necessidade? Me conta tudo. Então, mais ou menos em 2011, eu tinha saído da faculdade, tinha mais ou menos 2 anos, e tava com um certo sobrepeso, e aí, aquilo tava me incomodando muito. Você era bem sedentário, né? Eu estava bem sedentário, mas quando eu era mais novo, eu sempre pratiquei muito esporte, sempre joguei Uhum, futebol, sempre fui pra academia. Enfim, sempre pratiquei todo tipo de esporte que era possível. uhum, Então aquele sobrepeso estava me incomodando muito e eu queria voltar a ser um esportista, na verdade, não esportista, mas voltar a praticar a prática regular de esporte. uhum, E aí, num convite de um colega nosso do escritório, que é o Rodrigo Rabelo Machado, uhum. ele falou: Olha, por que você não volta a correr? Né? Por que você não faz umas corridas comigo e a gente começa a participar das provas? E aí comecei, fiz uma prova de 5 quilômetros, aí comprei um tênis, né, um tênis próprio para corrida, e comecei a participar das provas Uhum. de corrida. No primeiro momento, corrida. Então, foi um momento, né, de adaptação, de perda de peso. E aí, num desses encontros de advogados, o Rodrigo me apresentou o Cláudio Caldeira, que é um triatleta. Uhum. E aí o Cláudio, eu falei, olha, sempre gostei de andar de bicicleta, era apaixonado com a bicicleta e só que tinha muito tempo que eu não nadava. Ele falou, não tem problema. Você quer ser triatleta? Eu falei, quero. E aí ele me passou as orientações e aí eu comecei. Aí comecei nadando no céu da UFMG e pedalando na Lagoa da Pampulha e correndo também na Lagoa da Pampulha porque eu morava na casa dos meus pais, né? E Uhum. eles moram a 2 quilômetros da Lagoa da Pampulha. Então ali era a minha base de treinos. E assim começou em 2013, em meados de 2013, chegou no final de 2013, eu contratei a primeira assessoria de triatlon, que Uhum. chama Soultri, que até hoje é a assessoria que eu faço parte. E daí começaram as viagens, começaram as provas, começou a ter todo tipo de mudança que você pode imaginar na minha vida. Então, desde 2013 até aqui, eu pratico esporte regularmente, dia sim, dia também. Todos os dias.
praticamente todos os dias. Quantas horas por dia? Então, hoje, de 1 hora a 1 hora e meia no máximo, por conta da rotina de trabalho. Mas lá em 2013, 2014, 2015, eu chegava a praticar 3 a 4 horas por dia. Nossa Porque Senhora. no mesmo dia, por exemplo, eu pedalava na Lagoa da Pampulha e nadava na academia. Então, se somar o tempo que eu gastava nadando e o tempo que eu gastava pedalando, era de 3 a 4 horas de treino aí, tranquilamente, por dia. Porque existem dias que você faz o treino de duas modalidades, dependendo até três. Então não é assim, um dia eu nado, um dia eu pedalo, um dia eu corro. Não. É no mesmo Normalmente, no dia. mesmo dia, você faz duas modalidades, podendo fazer até três, dependendo do tipo de treinamento, para o tipo de prova que você vai fazer, etc. Entendi. Então, assim, por exemplo, se hoje eu, haha, por exemplo, quisesse ser triatleta, primeiro eu teria todo um preparo médico para analisar, né, como que eu estou, se, né, o que que eu tenho que emagrecer, perder de massa magra, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração antes de fortalecimento de músculo para depois eu começar. Como que Olha, o funciona? primeiro passo é você procurar um médico. Uhum. É, Mas tem gente que não faz isso, aposto. nem eu fiz. Hoje eu Ou tenho essa seja, visão, não né? façam isso em Não casa. façam isso em casa, É. exatamente. Mas o primeiro passo é você buscar um médico, em que você vai fazer uma série de exames. Uhum. Provavelmente ele vai pedir que você faça uma ergoespirometria, Hum. que é um exame específico para medir o seu batimento, a regularidade do seu batimento, para medir a sua capacidade através do esforço, porque o exame é feito numa esteira. Então são conectados vários Meu Deus. pontinhos em você, Hum. você veste uma máscara no rosto, e aí você faz esse exame nessa esteira. Uhum. E, bom, eu acho que feito todos os exames médicos para atestar que você está apto a fazer atividade física com alguma intensidade, eu acredito que o segundo passo é você buscar um treinador. Uhum. Porque é muito comum que as pessoas iniciem a fazer as atividades, mas sem orientação. E aí ocorre o quê? As lesões, Com ocorrem as certeza. lesões. Então, uma pessoa que está começando, que numa certa rotina, que tem uma pretensão, e aí logo em seguida ela surge uma lesão, aquilo causa uma interrupção, um desânimo, e talvez aquilo comprometa o futuro dela no esporte. Uhum. Então, eu recomendo que essa pessoa que queira fazer atividade, ela contrate um treinador para que ele passe uma planilha de treinamento, para que ela siga essa planilha de treinamento e para que então ela tenha o devido melhoramento, né, dessa capacidade cardiorrespiratória, para que ela Também se tenha alimente. evolução sem lesão, É. que ela melhore de forma saudável. Uhum. E aí, né, acho que talvez depois que você já começa a evoluir, né, no esporte e começa a incorporar de verdade a atividade na sua rotina, aí você procura um massoterapeuta, você procura um nutricionista, Entendi. você procura um fisioterapeuta. Porque tudo isso é caro, né? É caro, é É, caro. eu Não é imagino. barato, mas você precisa desse complemento, porque o Uhum. nosso corpo não aguenta, Uhum. né? Uma rotina aí de 40 quilômetros de corrida por semana, 20 quilômetros de natação por semana, É. 300 quilômetros de ciclismo por semana. Então, se você, para fazer esse nível de atividade, se você não tiver um acompanhamento regular de alguns profissionais, Você com pode dar certeza ruim, né? vai passar mal, vai ter Uhum. problemas, vai ter lesões, vai ter todo tipo de problema, seja por uma questão muscular, seja por uma questão Uhum. fisiológica, física, seja por uma questão de falta de alimentação correta. Enfim, são vários vetores, né, da atividade esportiva que eles têm que ser levados em conta
para que você tenha desenvolva a atividade de forma saudável. Mas isso nós estamos falando de um atleta, tá? Uhum. Uma pessoa que quer ser atleta. O que eu acho muito. Eu acho que, principalmente, né, no nosso nicho, que é a advocacia, as pessoas É precisam perigoso. as pessoas precisam entender que elas precisam de fazer um mínimo de atividade, É. Não ser sedentário. não ser sedentário, que é fazer uma caminhada, Uhum. que é fazer Que é uma pra dar uma musculação, que desestressada. é fazer uma corrida leve, em baixa quilometragem, para fazer o que eu acho sensacional, fazer uma caminhada, ir para Serra do Cipó, fazer caminhada, conhecer as cachoeiras, Uhum. sabe? Então, eu acho que toda pessoa precisa de fazer alguma atividade física. Não necessariamente ela vai precisar de ser atleta e ter uma rotina de atleta. Isso aí para quem gosta, para É. quem Pra tem quem quer paixão. paixão, exatamente. Exatamente. Tá. Tem uma coisa que eu quero falar, te lembrar, porque você também foi aluno de um professor e a gente ama esse professor, é um cara fora de série, que é o André Leal. Certo? O André Cordeiro André, Leal. o André falava um negócio que eu nunca esqueço. Dentre as milhares de genialidades que ele falava na aula, eu amava quando ele falava assim, gente, vocês já pararam para pensar que assim, um Usain Bolt, um Michael Phelps, esses caras, eles estão colocando o corpo deles a uma velocidade assim astronômica. Então, assim, isso, para acontecer isso num corpo de um ser humano, é preciso muita preparação. E eu acho, ele falava, eu acho isso uma loucura as pessoas buscarem ser, né, um segundo Michael Phelps, um quase Michael Phelps. Assim, dentro da opinião dele, que sempre foi muito forte sobre as coisas, eu concordo nesse ponto, porque eu vejo o seguinte: nós advogados, por exemplo, nós temos uma rotina extremamente exaustiva. E a gente sofre muito com o nosso estresse, né, da profissão. Então, você tá lá, estressado, você tá lá, né? Não posso nem falar um palavrãozinho aqui, mas você tá lá na pior, né? Então, você resolve ser atleta nessas condições. Você não tá fazendo um tratamento psicológico, não tá fazendo uma terapia para lidar com esses problemas, tá nada. Você resolve ser atleta. E aí você começa a colocar no seu corpo, né, impor a seu corpo uma velocidade muito maior do que ele está acostumado. Eu não sei, Eurico, mas eu acho que isso dá ruim. Então, O que você acha sobre isso? Que é- tudo é- tem que ser muito devagar, você olha só. concorda? Na verdade, isso é uma loucura. Vou te explicar por quê. Imagina que o Usain Bolt, ele treina regularmente desde os 12, 13, 14 anos, ou Uhum, menos que isso, que eu não sei exatamente a história inicial uhum. dele. Um E ele, Messi também, exato. né? Um E aí ele Phelps. passou por todo tipo de treinamento, por várias viagens, e ele decide, numa Olimpíada, por exemplo, ele decide a vida dele em 9 segundos. Em 9,59, que é o recorde mundial. Então, assim, imagina você ficar treinando exaustivamente por 3 meses, E três querer o meses, resultado. e decidir o seu resultado em 9 segundos. É impossível. Então, assim, por exemplo, na advocacia não funciona dessa maneira. Uhum, Né? É um trabalho do dia a dia, né? Que você vai acompanhando um processo, né? Que tem a inicial, defesa, impugnação, a defesa, a fase de provas, para depois vir a sentença. Então, é uma construção, como também no caso do atleta, mas porém que ele pode jogar tudo a perder na largada. uhum. Como assim, Eurico? Ele pode queimar a largada, se ele queimar a largada, ele tá desclassificado. E ele jogou o esforço da vida dele inteira naquela largada que foi queimada. Exato.
Então, tudo tem que ser, na verdade, muito bem pensado, né? Exato. E a maioria de nós não vamos correr como um guepardo. Logo, né? A Exatamente. gente tem que recolher nossa insignificância e pensar que a gente realmente tem que fazer um exercício físico para cuidar da mente, mas Exato. com moderação, né, Eurico? Isso é Exato. muito importante, porque não é todo mundo que vai ter um biotipo também para ser triatleta. Concorda comigo? Concordo. É porque é o seguinte, é o que eu sempre digo, para ser um atleta de rendimento, são vários fatores e principalmente paixão, Uhum, o querer, o gostar mesmo da atividade. Mas para a atividade simplória, que é aquela que vai trazer saúde, que vai controlar a sua pressão, que vai melhorar a qualidade do seu sono, uhum, que vai melhorar o seu humor, que vai melhorar a sua disposição para enfrentar o dia a dia, uma atividade simples. uhum, 1 hora de academia, uma uhum. caminhada, Uma um- corridinha uma corrida leve. leve, isso já é Uhum, suficiente. uhum. Então, nós que ficamos o dia todo sentado numa poltrona, É uma é delícia. muito. As nossas colunas Numa, estão ótimas. exatamente. Tem Elas muito. passam bem. É muito comum os colegas com problema É, nas costas, dor é. na coluna, Toscolo. torcicolo, mas por quê? Porque não faz uma atividade física. Exato, gente. Que isso? Eu super faço. Ninguém Exato. sabe, não. O nosso corpo não foi feito, É, ele não é preparado para ficar sentado e parado. eu A gente sei. precisa de caminhar, a gente precisa de ficar de pé e precisa de fazer atividade física. Então, eu defendo para toda advocacia, ao menos, Uhum. pelo menos para toda advocacia, ao menos 1 hora de atividade. Eu falo para todos os meus colegas, você tem que separar 1 hora do seu dia. Todo dia, você Todos acha? os dias, 1 hora do seu dia. Uhum. Aliás, vamos dar um descanso no domingo, né? Um dia de descanso, mas todos os dias tem que separar 1 hora do seu dia para alguma atividade física. Porque se você fizer isso, você vai colher no futuro. Porque você vai adiar vários problemas de saúde em razão do fator idade. Uhum. Só que vai uma hora a conta chega. Há 1 hora quando chega. Então, aquelas pessoas que sofrem com sobrepeso, que Uhum. desenvolvem diabetes, que tem um problema sério com a questão do sono. Uhum. Todos esses problemas eles têm a ver com a ausência de atividade física e provavelmente com sobrepeso. É. Eu acho que, na verdade, existe uma. Vou falar de novo, uma tríade aqui, né? Que seria alimentação, exercício físico e controle emocional, controle, né, de estresse, assim. Eu acho que esses três, se tiver em desequilíbrio, tá ruim, Exatamente. né? Então, eu acho que. E tem os, por exemplo, tem os Jogos dos Advogados Mineiros, que é uma oportunidade assim, sensacional Gente, olha o para a Eurico. advocacia de participar Nunca de soube. atividade física. Muitos É advogados não Jan, sabem. né, que Isso, chama? é o JAM, Jogos Jan. dos Advogados Mineiros. É uma oportunidade ímpar de participar, de confraternizar com a advocacia, conhecer novos colegas e, ao mesmo tempo, fazer atividade física e participar de competição. Pois é, eu acho a vida muito injusta. Por quê? Porque eu queria uma competição de quem lê mais. Eu estaria lá lendo vários livros, assim, todo mundo lá, e depois a gente ia contar o que que leu e tal. Mas eu realmente, na parte do esporte, é uma coisa que eu tenho dificuldade. E aí eu te trouxe aqui para não só você contar para a gente essa sua rotina, contar também os benefícios de ser triatleta, de ter né, um exercício regular, enfim, como também para me motivar, porque é isso, Então, vamos, eu tô aqui nesse podcast para me beneficiar, Eurico. então eu vou te Hum. contar. Olha só, qualidade do seu sono, Nossa, ela vai melhorar terrível, muito. gente. Você vai dormir Olha a minha igual, você vai cara dormir igual um hoje. bebê na cama. A cara aqui, ó. Como é que tá hoje? De quem não É, dormiu, dormiu 5 horas. você vai Hum. ter mais disposição para trabalhar. Você vai Uhum, levantar da cama com mais disposição. uhum, É, você vai melhorar a sua alimentação, porque a atividade regular ela exige uma atenção para alimentação. uhum. Você vai valorizar mais as suas horas de sono, que é essencial. E o raciocínio, você acha que muda? Muda muito, porque você sempre tá com a cabeça ativa, você sempre tá, sabe, você nunca tá tão, não vou falar desanimado, mas
sabe, aquele estresse, aquele cansaço Sei. que é assim, que não acaba. Uhum. Então, eu acho que esses são os principais benefícios e a redução do peso, né? É. Que influencia, né, em toda a sua parte biológica. Sim. Então, a atividade, na minha opinião, ela é boa para esses vetores. Uhum. Mas existem outros também. Hum. Até iniciar a atividade de alto rendimento no esporte, eu não era uma pessoa disciplinada. Então, a partir do esporte, É que eu você passou a aprendi ser, né? que a disciplina, a resiliência, ela faz toda a diferença. Então, você falou que gosta de ler, eu tenho certeza que se você fizer uma leitura de 1 hora a 2 horas todos os dias, você vai ter um crescimento intelectual enorme. Uhum. Mas não é fazer a leitura um dia sim, um dia não. São todos os dias realizando leitura. Então, a partir desse desenvolvimento que eu tive no esporte, de melhoria do meu tempo, né, indo bem nas provas, subindo nos pódios, eu percebi que se eu tivesse resiliência e disciplina, em, em qualquer área, eu poderia evoluir, inclusive na advocacia. Uhum. Então, é, você evolui na advocacia porque com foco, com estudo, com resiliência, Esforço. com muito esforço, Uhum. né, com horas de dedicação. É. E tem dia que você tá super alegre, feliz, saltitante, contente para poder trabalhar, e tem dia que você tá mal, que você tá cansada, que você tá estressada, que você dormiu mal. E nesse dia você vai atuar também. E no esporte é assim. Você levanta da cama no dia que você tá bem, no dia que você tá mal. Você treina no dia que você tá bem, no dia que você tá mal. E isso faz toda a diferença, porque a resiliência e a disciplina. Eu entendo, eu concordo plenamente com você, só que eu tenho observações, Ah, que é o seguinte: você acha que é possível a gente ser tanto, assim, a gente ter esse equilíbrio na vida? Como assim? Você cuidar da sua mente, você cuidar do seu corpo, você cuidar da sua capacidade intelectual, tudo ao mesmo tempo? olha, eu Ou acho que você sempre negligencia em algum ponto? eu confesso que já negligenciei em Uhum, algumas situações, porque você acaba empolgando com o esporte e começa a subir nos pódios e começa uhum, a viajar, e aí você acaba dando um pouco mais de atenção para o esporte. Hoje eu consigo uhum, fazer isso com mais calma, né? uhum. De manter uma rotina de trabalho consistente e também fazer as atividades. Mas com quase tudo na vida, você vai elencar as prioridades. É. O que é prioridade para você? Se a prioridade for ser saudável, se manter saudável, ter uma qualidade de sono, ter uma boa alimentação, você com certeza vai conseguir reservar 1 hora por dia de atividade física. Se isso não for prioridade, Hum. infelizmente você vai negligenciar. Só que a conta sempre chega. Hoje não, porque somos jovens ainda, né? Temos menos de 40 anos. Mas na hora que a gente estiver lá com 60 anos, 70, a conta começa a chegar. E aí ela pode chegar de uma maneira devastadora. Entendi. Ou ela pode ir a conta gotas, para você manter uma qualidade de vida. Então Uhum. eu penso, a gente não pode pensar o esporte só como, eu quero fazer esporte porque eu vou perder peso e vou poder comer o que eu quero. Não. Você tem que pensar no esporte no enfoque da longevidade da sua vida. Que quanto mais atividade física você fizer, provavelmente por mais tempo você vai conseguir viver, porque é, a atividade física acaba melhorando vários vetores da sua vida, inclusive a questão da saúde. É, eu sei. Eu sei dessa teoria toda. Eu concordo com você. Eu não quero ser cancelada. Eu tô aqui para realmente, na verdade, nos últimos tempos, Eurico, eu tenho tentado realmente internalizar que o esporte seria algo bom
pra mim, pra minha cabeça, principalmente, porque eu sou muito ansiosa e eu sou neurotípica, né? Eu sou aquela advogada que, sabe, tem um prazo para semana que vem, já tá pronto semana retrasada e, sabe, assim, que sofre porque o juiz não deu a liminar, entendeu? Então, eu sou uma pessoa que é difícil para mim gerir as emoções que a advocacia ela traz. Eu tendo a trazer tudo aquilo para mim de forma visceral. Mas a atividade física ajuda a regular isso. É, Porque você dizem fica que mais ajuda. calmo, você É, fica mais sereno, entendeu? então, Aquele assodamento ah, natural, ele acaba reduzindo. eu sei. Porque a atividade física, ela consegue te tranquilizar, te regular, sabe? Você fica. Não é que eu tô falando que você fica zen, não é isso. Tranquilona e tal, não é É, isso. me passa Mas qual é, é esse medicamento que você tá tomando mas é o meu junto com o remédio. Olha só, triatletismo. as pessoas tomam remédio. Eu pratico esporte. Eu sei. Então as pessoas E vão você acha que tomar controla a sua ansiolítico e ansiedade? eu vou correr, eu vou pedalar, eu vou Uhum, nadar. Esse é o meu ansiolítico. entendi. Essa é a minha vida, entendeu? Uhum, Então as pessoas têm que olhar, os advogados, né, precisam pensar um pouco, repito, na longevidade, na saúde. E olha, que eu já fui um cara super boêmio. já comeu muito enroladinho no Isso, Serjão, exatamente. que eu te Muita coxinha com conheço, catupiry, já é, fiz na muito boca do isso. forno ali na frente Exatamente. do, Só do- que tudo tem seu tempo, é, né? Às vezes o esporte chegou um pouco mais tarde na minha vida, um esporte de alto rendimento, mas são coisas da vida. E olha que assim, eu sempre tive influência do meu pai, que sempre jogou futebol, sempre fez uhum, atividade física, sempre foi uma pessoa magra. Então, eu tinha exemplo em casa, mas eu acabei negligenciando durante um tempo, que foi o período da faculdade, que também é um pouco difícil, mas assim que uhum, eu pude, eu já é, voltei a praticar esporte e aí eu descobri que eu queria ser atleta. entendi. Muito legal. Eu tô assim, tô te ouvindo para eu realmente internalizar essa situação, porque isso para mim é um ponto muito sensível, assim. Eu realmente gosto de algumas atividades Tem que procurar físicas. uma atividade que você É, gosta, né? eu gosto de corrida, eu gosto de natação e eu gosto de dança. Meu sonho era fazer balé contemporâneo no corpo, ali na Bandeirantes. Só que ela só tem horário de gente que não trabalha, Eurico. Aí não tem como. Então, Terça-feira, 2 horas da olha, tarde, você fazer uma dança, gente? Isso e- não existe, eu não. acho que você precisa de companhia. Por Hum, exemplo, a minha noiva, hum. ela também é advogada, ela também pratica esporte. Ah, Então, eu acordo cedinho com ela e ela vai todo dia. todo santo dia, a gente vai pra academia juntos. Gente, que E a gente fofo. corre, Casal que, a gente que corre faz junto, a tudo gente faz junto. musculação junto, a gente faz caminhada na trilha junto, a gente Uhum, faz caminhada na Serra do Cipó juntos. entendi. Então, É, eu eu e acho que meu também. marido, e meu marido, a gente lê juntos, depois a gente lê mais juntos. E toma um vinho junto. A gente não bebe, a gente não bebe. Ah, que E bom. tem esse plus aí pra Não, minha então pessoa. Mas aí depois a gente troca de cômodos com os nossos livros juntos. entendi. É assim, entendeu? A gente fica muito ali naquela coisa. E realmente, eu tenho falado isso com ele, que a gente precisa realmente fazer outras atividades. Porque, sinceramente, Dudu, não é querendo ser prepotente, não, mas eu já tenho muita disposição sem fazer exercício. Eu me coloco em vários projetos ao mesmo tempo. Se eu fosse uma Usain Bolt feminina, gente, eu já tava era Olha, no Jan já, uai, na ver... já correndo pra tudo que é desculpa, lado. mas você acha que você tem disposição? Você só Eu vai me descobrir forço, né? o seu nível de disposição depois que você conseguir incorporar a atividade física de forma regular. Que Aham. aí você vai Na perceber. verdade, o que eu tô fazendo é um grande esforço cerebral para convencer o meu Mas já mostra corpo resiliência e disciplina. sedentário. Só falta agregar a atividade física. É verdade. Porque a Isso eu tenho. resiliência e a disciplina, eu tô vendo Eu que você tem. tenho, sempre tive, pra Então, tudo. é questão de. Exceto É pro questão é só exercício. prioridade. E Uhum. aí tem algumas coisas, né? Por exemplo, tem o eixo familiar pode ajudar, igual eu falei, meu pai sempre praticou esporte.
sempre foi um exemplo para mim nesse ponto. Minha noiva, a gente pratica esporte junto, isso um acaba puxando o outro, Aham. né? Ela é minha companhia, ela é minha companheira, Uhum. né? Então isso é sensacional, né? Porque é mais uma forma da gente passar algum tempo junto, né? Já que a gente Com fica certeza. trabalhando o dia todo. Uhum. E você falou que gostaria de dançar, talvez seja um caminho, É verdade. que Gente, já é alguma atividade, é, entendeu? Se você fizer 2 vezes por semana, durante 1 hora, uma dança de salão, uma dança contemporânea, um bolero, um, um samba, samba de, como é que é o nome mesmo? É o samba gafieira, né? gafieira, sabe? Isso já vai Isso já é agregar uma coisa, né? não só como uma atividade física, mas para o casal também, É né? Eu acho que a verdade. integração ali é muito importante também. Com certeza. Eurico, foi assim, passou num segundo, né? Quando eu vi, já tinha Ah, acabado. não é possível. Você Já tá gostou? Já acabou. demais, muito rápido. Foi muito bom e eu aprendi muito com você. Eu sei que eu estou relutante ainda, mas um dia isso vai acontecer. Quer dizer, estou tentando adaptar e eu espero que este episódio também sirva como incentivo para outros advogados, que é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo aqui é a gente apresentar pessoas, eu, né, no caso, apresentar pessoas que eu admiro muito e você é uma delas, mas também apresentar esse lado que as pessoas não conhecem tanto de você. Né? E que esse lado que é tão bacana seu, que eu tô aqui sendo a chata, sendo crítico, mas é isso que eu acho muito legal, o que, o que deu uma virada de chave na sua vida, eu tenho certeza que foi o triatletismo, é pra gente também incentivar, não só a mim, mas todo mundo que está ouvindo Todos a os ouvintes. fazer, né, enfim, um exercício físico, procurar cuidar aí da nossa cabeça, dos nossos corpos, porque a gente aguenta muito enquanto advogado, então a gente tem que extravasar de alguma forma saudável, realmente, as nossas lamúrias e angústias Com jurídicas, certeza. né? Querido, muito obrigada, foi ótimo. Ele trouxe até um capacete para quem tá vendo no videocast. Ele iria vir com aquela roupinha, mas eu falei, eu não sei se eu vou rir muito, porque eu acho aquela roupinha interessante. Eu acho ela muito coladinha, talvez eu ia, né? Enfim, Mas pelo achar. menos o capacete eu O trouxe. Meu capacete você companheiro. trouxe, perfeito. Já representou a classe aí dos triatletas. Muito obrigada. Você quer deixar suas redes sociais, tudo Quero direitinho? sim. Primeiro queria te agradecer pela oportunidade, né? Ser uma amiga maravilhosa. Igual você falou no início, né, da nossa conversa, que apesar de a gente não ter se encontrado durante anos, quando a gente encontrou é como se a gente tivesse lá em 2008, 2007, 2009, quando a gente era estagiário no escritório É isso de mesmo. advocacia. Então, você é uma amiga que eu vou levar assim para a vida toda, eu tenho certeza. E o que você precisar, você conta comigo. Fechou. Sempre, no esporte ou na advocacia. Pode chegar lá em casa às 7 horas da manhã para me treinar, por favor. Obrigada. Tô brincando. Mas deixa suas redes Então, sociais. Eurico, é, Instagram, né? Instagram Eurico de Assis Uhum. e o Gomes e Assis também, que é a, É o é a rede escritório. social do escritório. É, que é bem legal, tá? Eles fazem conteúdos legais e tal. Bem interessante. Entre lá e confiram. Isso aí. Pessoal, foi um prazer, como sempre, tê-los aqui com a gente. Esse episódio sai numa terça. Opa, terça-feira não, numa Sexta-feira. sexta-feira. Toda sexta-feira sai em formato de áudio no Spotify e em formato de vídeo no YouTube. Sigam-me nas minhas redes sociais, né? Que é @luisamendonca, sem ser cedilha, .adv. Lá é meu Instagram e lá vai estar todas as informações na bio. Que depois que eu descobri que a bio, a gente pode colocar várias coisas, fiquei super feliz. Muito obrigada a todos. Obrigada, Eurico, pela sua participação e vejo vocês em breve. Até mais.